Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recentemente eu estava lendo a respeito de uma menina que a mãe dela rezava muito pela conversão dela. Também esse fato que eu vou contar é até bem conhecido de muitos. E a menina não queria saber de Deus, uma adolescente, não queria saber de Deus de maneira nenhuma. E a mãe ali rezando, e nada dessa menina mudar de vida. E um dia essa menina ela foi sair com os amigos dela, né? Essa fase de adolescência. Foi para as festinhas deles, né? E vocês sabem o que é que acontece nessas festas de adolescentes. E quando a menina falou para a mãe dela: Mãe, eu estou indo com os meus amigos, e a mãe disse: Minha filha, eu não quero que você vá. E ela: Não, eu vou. Aí a mãe simplesmente falou: Vá com Deus. Aí quando ela foi entrando no carro, ela falou para a mãe, né? Olha, o carro está cheio. Acho que não vai ter lugar para ele, não. Que ele vá no porta-mala, então. E a menina foi. E aconteceu uma grande fatalidade. Esse carro bateu. Todos eles morreram. O carro ficou todo amassado e o porta-mala ficou intacto. Fala-se até que ali no porta-mala tinha até caixa de ovos e nem os ovos se quebraram. O que é que se atribui a essa menina não querer ouvir a mãe que, de uma certa forma, estava fazendo com ela o que Jesus está pedindo hoje: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Bem, se essa menina morreu nessa condição, dizendo para a mãe essa blasfêmia, e morreu desse jeito, então nós vamos dizer que essa menina se salvou? Bem, na lógica, essa menina não se salvou. Recentemente também, eu vou dar seguimento para depois voltar ao que eu ia dizer. Morreu um grande cientista. E esse cientista deixou um grande legado de conhecimento. Agora, esse cientista ele conviveu
com esses últimos papas, especialmente São João Paulo II. E ele morreu dizendo que Deus não existe. Na sexta-feira da Paixão, depois que nós ouvimos toda a narrativa da paixão de Jesus, ou seja, da sua morte na cruz que nos leva à salvação nossa, aí o sacerdote fez a homilia, e depois da homilia, entrou-se naquela parte que fala sobre a oração universal. E dentre as orações universais tem duas que foram rezadas pelos que não creem em Jesus Cristo e pelos que não creem em Deus. Porque, olha bem, tem aqueles que creem em Deus, mas não creem em Jesus Cristo. Tem isso também. E tem aqueles que não creem nem em Deus e nem em Jesus Cristo. E a oração ali se pede que essas pessoas, elas encontrem o caminho da verdade, para quando elas encontrarem a verdade, elas se salvem. É isso que foi pedido naquelas orações. Então, o que é que Jesus está dizendo? Quem não crer nele será condenado. Mas o que é que leva uma criança, uma jovem dessa, não querer ouvir a mãe dela? O que é que pode levar um cientista a conviver com um santo e não se converter? O endurecimento do coração. Hoje os homens estão com o coração totalmente endurecido. É pior do que uma rocha, uma pedra. Você já viu aqueles homens que pegam aquelas marretas para quebrar aquelas pedras e bate, às vezes sai só um pedacinho e bate, até que depois de muito tempo essa rocha quebre. É assim que está o coração do homem hoje. Não vou aqui falar do aspecto negativo da evangelização, mas eu quero falar do aspecto positivo. O evangelho, de uma certa forma, ele está sendo anunciado de várias formas, quer seja pelos meios de comunicação, quer seja jovens e velhos, que estão deixando as suas casas, estão indo lá para lugares onde as pessoas não conseguem ou não ouviram falar de nosso Senhor. Quantos missionários que estão fazendo isso? Mas há um endurecimento. O homem está com o coração duro. Não quer saber de Deus. E ainda há aqueles que se julgam até convertidos, que têm um coração endurecido também. Porque não concorda com isso, não concorda com aquilo. Ele acha que ele pode servir a Deus, mas pode viver uma vida dupla. O que é que tem? O importante é que eu sirvo a Deus. E está ali, né? O coração é endurecido. Ele reza, ele faz adoração, mas ele não abre o coração. Ele acha que não tem problema adulterar. Ele acha que não tem problema faltar à missa. Ele acha que não tem problema. Não tem problema. Coração endurecido. E o pior de tudo, meus irmãos, é que estão morrendo assim. Quantas vezes nós, nos noticiários, nós vemos, né, esses grandes artistas que morrem aí diante do corpo da pessoa. Se é algum cantor, aí o pessoal relembra as músicas que ele fez e começam a cantar. E eles dizem bem assim: eles jamais serão esquecidos, porque eles vão continuar no nosso meio.
E todo mundo se alegra e vai relembrando, né? Tudo que aquela pessoa foi. Mas morreu sem Deus. Deixou um grande legado aqui. E onde está o legado dele? Ele morreu desse jeito. Nenhuma oração do Pai Nosso se rezou no momento. Nada. Não é que aquela oração do Pai Nosso vai salvar aquela pessoa que morreu sem querer saber de Deus. Mas pelo menos para dizer assim, aqui se falou de Deus. Não. É muitas homenagens que são feitas. E quanto vale um coração endurecido diante de um Deus que quer salvar? Quanto vale um sangue no Calvário perdido, como se fosse à toa, e as lágrimas de uma mãe vendo o filho dela daquela condição e vendo, foi tempo perdido, meu filho, para aquela menina que falou aquilo para a mãe, para o cientista, para aqueles grandes homens, para aqueles que entraram nas universidades e agora não querem mais saber de Deus. Os pais que não querem ajudar os seus filhos. Nós, sacerdotes, que muitas vezes falhamos, e em vez de anunciarmos o Cristo, né? Imagina que quando os anjos, eles apareceram para os pastores, a primeira coisa que eles falaram foi: hoje eu vos anuncio uma grande alegria. Na cidade de Davi nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. Olha o que é que eles anunciam: o Salvador, que é o Cristo Senhor. Me desculpe, às vezes a gente está perdendo muito tempo. Vai para o púlpito e, em vez de anunciar o Salvador para os endurecidos, às vezes nós estamos falando: olha, gente, não jogue papel no chão, não. O papel tem que ser reciclado. Você vai para o púlpito para falar de ecologia. Você vai para o púlpito para dizer: olha, vocês precisam fazer fazer uma dieta. Vocês estão tudo ficando doentes. Olha o seu colesterol, faça caminhada. Às vezes vem para o púlpito para amaciar o ego do outro, né? Ai, tadinha, você sofre tanto, né? Mas eu estou contigo. Aí a pessoa chora porque está com ela. E vai amaciando o ego do outro. Mas anunciar o Cristo que salva, como hoje nós estamos comemorando São Marcos, que ele começa, né? Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E daí ele começa. Aí já fala lá de João Batista, que estava às margens do Rio Jordão, dizendo para o povo: convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência. Esse era o conteúdo. E quantas pessoas que, quando ouviram Pedro e os apóstolos, eles faziam essa pergunta depois de tudo: o que eu devo fazer? Porque esse que eu devo fazer, no fundo a pessoa está dizendo o quê? Eu preciso mudar. O que eu tenho feito da minha vida? Eu não tenho crido em Deus. E muitas vezes aqueles que devem anunciar o Evangelho, em vez de anunciar o Cristo, estão anunciando a si próprio. Ai, meus irmãos, depois que eu comecei a pregar o Evangelho, como Deus fez muitas coisas na minha vida. Eu não tinha um carro, agora eu tenho. Até nos Estados Unidos eu fui, meus irmãos. Já viajei pela Europa.
Que anúncio de salvação é essa? Num egoísmo, num orgulho, falando de si e trazendo as pessoas para si. E dá um like aí para ver se você gostou do que eu falei. Dá um like. Aí, se o coração do povo já está endurecido, mais endurecido ficará. Aí Nossa Senhora aparece para os pastorinhos de Fátima e diz simplesmente para ele: rezai pela conversão dos pecadores, oferecei sacrifícios por eles. Não ofendam mais a nosso Senhor, que já está demais ofendido. Eu sei, vou terminar dizendo assim. Eu sei que não é fácil perder uma pessoa. Para esse mundo, a gente perde. Mas mais difícil é perder para Deus. Ai das lágrimas de tantas pessoas que estão lá diante do funeral, chorando que aquela pessoa foi embora, ai, morreu, e todo mundo chorando, e está com saudade. Ah, era uma pessoa muito boa, e ainda blasfema, porque Deus levou, e tudo isso. Mas muitas vezes não pensa. E as lágrimas não é de se salvou, meu filho se perdeu. Ele não se salvou. Ele negou Deus o tempo todo. Essas lágrimas é difícil de encontrar. Se encontra a lágrima porque perdeu. Não a lágrima de quem perdeu para Deus. Que no dia de hoje, aonde Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Que o número dos que creem e que são batizados aumentem, e que aumente muito mais. Porque, meus irmãos, se for o contrário, e aqueles que não creem, não querem acreditar, e estão morrendo sem acreditar, serão condenados. Então eu prossigo dizendo que aumente o número dos que creem e sejam batizados. E os que são batizados não percam a fé. Pelo visto, meus irmãos, não criem ilusão. Às vezes a gente se ilude por causa de um encontro que nós vamos, e lá está tudo cheio, nós ficamos até alegres. Mas por mais que aquele lugar esteja cheio, e não está cheio porque está vazio, o mundo dos que creem é muito maior. Porque, olha, haja vista já, olha aqui nessa missa, quantos que tem? Vá lá na missa no domingo para você ver quantos que tem. Mas vá nos shopping que você vai ver como é que está. O dia todo lotado. E a igreja só em alguns momentos, às vezes não está tão cheia assim. Que Deus nos dê a graça, primeiro da nossa conversão, porque aqueles que estão em pé, cuide de não cair, né? Então, tem aqueles que creem, que passaram a crer mais. Então, que Deus me ajude você a perseverar. E que nada aconteça de forma que você se decepcione e abandone a Deus. Então, que Deus nos dê a graça da perseverança. E que aqueles que não creem, que eles se convertam o mais rápido possível, porque o fim deles pode estar chegando. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.